Aproveita cada momento que você tem para adorar, igreja. Adore ao Senhor como se hoje fosse o último dia da sua vida aqui na terra, porque pode ser. E caso hoje seja o seu último dia aqui na terra, celebre ao Senhor e glorifique, porque se for o seu último dia de vida aqui na terra, eu creio que você estará com Deus Pai Todo-Poderoso lá no céu, lá na glória, aonde o louvor não cessa, aonde não cessa a adoração, aonde todos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, iremos ler apenas o versículo 8 e o 9. Carta do apóstolo Paulo aos eleitos de Deus na igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Quem for achando vai dando glória a Deus, aleluia. Quem não achou, fala, espere por mim. Efésios 2, 8 e 9. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Passamos a leitura juntamente, então. Está escrito assim na palavra do Senhor. Efésios 2, 8 e 9. Vamos esperar para que todos encontrem. Quando todos encontrarem, nós vamos realizar a leitura juntos. Amém. Pode ajudar a pastora, por gentileza. Pessoal, Não, temos que ter paciência e amor com a nossa irmã. Vamos ajudar ela. É. 8 e 9. Amém? Amém. Agora sim, todos se encontraram. Mas está escrito assim na Sagrada Escritura: você que pode ficar sobre os seus pés, eu te convido. Você que não pode, está com criança no colo, permaneça atento para ouvir a palavra. Amém? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Amém, igreja? Amém. Somente esses dois versículos, você pode se assentar. Vamos fazer mais uma breve oração, pois nós cremos e obedecemos as Sagradas Escrituras que nos ordenam a orar sem cessar. E orar nunca é demais, né? Parafraseando no dicionário comigo. Aleluia! Soberano Deus Altíssimo, eterno e grandioso Pai, essa noite, Pai, nós te damos graça, glória, louvor e adoração por tua obra em nossas vidas e através das nossas vidas. Deus, nós te agradecemos pela riquíssima oportunidade, pela dádiva e o privilégio que nos foi dado, Pai amado, de ouvir a sua palavra. O privilégio, Pai amado, de estarmos aqui reunidos como santos eleitos de Deus para glorificar o teu nome. Nós já oramos ao Senhor, já louvamos ao Senhor, guiados e iluminados pelo teu Santo Espírito para a glória do teu santo nome. Mas neste momento, Pai amado, nós necessitamos ouvir a tua palavra, rema, vive e eficaz em nossas vidas. Fala com a tua igreja essa noite, Pai. Abre os ouvidos espirituais para que possamos ouvir a tua voz. Abre os olhos do coração da tua igreja para contemplar a tua maravilhosa paz e majestade e glória. Nos dá, Pai amado, entendimento da tua palavra. Santo Espírito de Deus, que é o próprio Deus, fale através da minha vida com a sua igreja. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça e a sua glória resplandeça neste lugar. Que eu não venha falar nada de mim mesmo na tua igreja, pois eu sou mais um pecador, Pai amado, miserável homem que sou, e careço da tua graça e da tua glória. Mas o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e eu creio que o mover do teu Santo Espírito irá falar através da minha vida. Usa, Pai amado, a minha boca, Pai amado, como instrumento em tuas mãos para ministrar a palavra à tua igreja essa noite. Assim como o Senhor Jesus nunca despediu a multidão com fome, que essa noite a sua igreja possa sair daqui alimentada pelo pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, alimentada pela tua palavra, que é vida para nós. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, escolhi apenas a leitura do verso 8 e 9, que é uma carta onde Paulo irá nos ensinar acerca da doutrina, aleluia, da teologia cristã, que se iniciou já lá no primeiro século após a morte do Senhor Jesus Cristo.
Esta carta, ela pertence a um grupo de cartas conhecido como Cartas da Prisão, escrita por apóstolo Paulo entre os anos 60 e 63, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão domiciliar, aonde ele estava ali enclausurado na casa que ele mesmo alugou, com 2 soldados romanos num período de 12 horas, depois mais 2 soldados num outro período de 12 horas, e 24 horas por dia ele estava cercado pela guarda romana, e ainda assim ele não parou de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e escreveu mais cartas aos irmãos, eleitos de Deus, nos ensinando acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos entregou, o seu Evangelho, as suas boas novas. O apóstolo Paulo estava preso em Roma por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a pregação do Evangelho ministrada pelo apóstolo Paulo estabeleceu o pilar de toda a teologia do cristianismo, indo na contramão de tudo que os escribas e fariseus ensinavam na religião do judaísmo. Pois em todas as cartas escritas por Paulo, ele defende que Jesus é o Cristo, o Messias aguardado pelo povo de Deus, e que somos salvos somente pela obra redentora do Senhor Jesus ao morrer na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo não pregou um novo Evangelho, ele pregou o Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus, o Cristo, como única verdade absoluta em nossas vidas. E isso fez com que houvesse uma separação entre aqueles que seguiam o judaísmo e não receberam o Senhor Jesus como o Messias enviado por Deus, e os cristãos convertidos, os irmãos convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo as doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos como pilar da igreja, de acordo com a vida do Senhor Jesus, recebendo ao Senhor Jesus como Messias aguardado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único e suficiente Salvador de suas vidas. Glória a Deus. Através da iluminação do Espírito Santo, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso usou cada um dos apóstolos para formar aquilo que seria a primeira igreja, a igreja primitiva, com base na vida e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus, dentro da sua infinita sabedoria, soberania e poder, utilizou principalmente a vida do apóstolo Paulo como instrumento, iluminado, inspirado, motivado e guiado pelo Espírito Santo de Deus a escrever as suas cartas às igrejas, cartas essas que nós temos como base doutrinária para a nossa vida, cartas essas que compõem o cânon bíblico, fazem parte das Sagradas Escrituras, totalizando 13 livros que o apóstolo Paulo escreveu, ensinando e doutrinando a igreja do Senhor Jesus Cristo em como andar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, da maneira que agrada a Deus Pai Todo-Poderoso. É importante ressaltar que naquela época já existia-se a religião pautada na adoração ao Senhor Deus dos Exércitos, ministrada pelos escribas e fariseus. Porém, com o passar dos anos, entre o livro de Malaquias e o Evangelho, segundo escreveu Mateus, nós temos uma página em branco nas nossas Bíblias que simbolizam 400 anos do silêncio de Deus para com o homem, que é um período interbíblico, intertestamentário. Durante 400 anos Deus se calou, pois já não se levantavam mais profetas para anunciar a voz de Deus, nem anunciar a palavra de Deus, onde Deus já não se comunicava mais com o homem. Até que veio João Batista anunciando no deserto o Evangelho, a pregação de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E ao vir João Batista cumprir com o que está escrito lá, segundo escreveu o profeta Isaías, ele é a voz que clama no deserto, aquele que prepara o caminho para o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Jesus vem na plenitude dos tempos, ministra o Evangelho, a verdade bíblica das Sagradas Escrituras, cumpre a vontade do Pai que o enviou. O Senhor Jesus caminhou nessa terra, pregou nessa terra, operou milagres, sinais, maravilhas, sofreu, foi entregue às autoridades, martirizado, crucificado, morto e sepultado pelos meus e os seus pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou, através do Espírito Santo de Deus que o chamou de volta ao
vida. Ele subiu aos céus, foi preparar morada e está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E um dia ele virá e levará a sua igreja para morar com ele, lá no céu, lá na glória. E até que o Senhor Jesus venha e cumpra aquilo que Ele nos deixou como promessa, Ele deixou instruções dos evangelhos aos discípulos, e através do Teu Santo Espírito, o Senhor Jesus guiou os discípulos para pregar a verdade bíblica que agrada a Deus Pai Todo-Poderoso. E naquela época existia o partido dos fariseus, que interpretavam as Sagradas Escrituras com a ótica humana, e em cima da lei divina do Senhor colocaram mais leis e atributos às leis segundo a vontade humana. Deus deu os 10 mandamentos, porém na religião do judaísmo há os 10 mandamentos e mais 603 estatutos da lei. Eles criaram mais 600 leis que não foram dadas pelo Senhor. Quando o apóstolo Paulo surge pregando o Evangelho pelo poder do Espírito Santo de Deus, pregando que somente o Senhor Jesus salva, somente o Senhor Jesus é o Senhor, o Messias aguardado, e que somente pelo sacrifício do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, nós fomos salvos, e toda a lei foi cumprida na obra redentora do Senhor Jesus. O partido dos escribas e fariseus se levanta contra Paulo e começa a perseguir o apóstolo Paulo, e já não queria mais que ele pregasse em nome desse Jesus que nós cremos. E ali então houve-se um rompimento, uma separação entre aqueles que seguiam o partido dos judeus no judaísmo e aqueles que recebiam Jesus como Messias em sua vida. Estava ali então se formando o cristianismo, religião que nós fazemos parte e professamos a nossa fé, pois a nossa fé deve estar enraizada e alicerçada somente no Senhor Jesus Cristo, nas suas palavras, na sua obra e nos seus ensinamentos. Ao fazer assim então, escrever as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, os demais apóstolos, doutrinar e ensinar a igreja, se formou o cristianismo. E ao se formar o cristianismo também estabeleceu-se a primeira reforma da religião, a primeira reforma da maneira com a qual o povo de Deus professava a sua fé perante a Deus. Em outubro agora, nós protestantes celebramos o mês da reforma protestante, aonde se houve um rompimento entre nós, protestantes, evangélicos, crentes como somos chamados, e a Igreja Católica Romana. Então é necessário que nos lembremos que a reforma não se iniciou no momento em que os evangélicos romperam com a Igreja Romana, assim como nos intitulamos, mas sempre houve reforma bíblica ao longo da história. E a primeira começou com os discípulos, Deus usando Paulo com autoridade e poder através do Santo Espírito. Esse mês nós tivemos aqui ao longo dos domingos pregações sobre a reforma protestante. O pastor Arlen iniciou explicando em Atos dos Apóstolos, então não voltarei em Atos, não serei redundante. O pastor Davidson veio e trouxe mais uma pincelada sobre a reforma protestante, falou sobre Martinho Lutero, as 95 teses, falou sobre John Hus, trouxe uma explicação bíblica iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Então também não falarei acerca desses assuntos, para não ser redundante, como o pastor Davidson gosta de dizer, não precisa enfeitar o pavão, não é mesmo? Porém, iluminado pelo Espírito Santo de Deus e com base nas Sagradas Escrituras, gostaria de trazer para os irmãos a compreensão do que é a reforma. O primeiro ponto que nós precisamos saber é o que é reforma. O significado da palavra reforma no dicionário vem de trazer de volta a forma. Trazer de nova a forma que agrada, que é agradável aos olhos. Reformar. Então foi necessário uma reforma no meio do povo de Deus para trazer o povo de Deus de volta à forma que agrada a Deus Pai Todo-Poderoso. Trazendo de uma forma que nós podemos compreender. Eu sou peão de obra, trabalho na construção civil, e uma das especialidades da empresa onde eu trabalho é reforma e acabamento. E geralmente quando nós vamos fazer a reforma nos locais onde eu vou trabalhar, nós temos muitas vezes que quebrar tudo que já foi feito por ter sido mal feito primeiramente, ou por ter sido feito de uma forma errada, de uma forma que não agradou
É uma parede que tem que sair arrumada, nivelada, alinhada. É uma casa que precisa ser esquadrejada. É um piso que está solto que precisa ser refeito. É uma parede que está mofada que precisa ser repintada para que ali esteja de agrado com o dono da obra. Também assim foi no nosso meio protestante. Nós cristãos vivemos a reforma porque foi a forma com que Deus veio e trouxe o povo de Deus de volta à forma que Ele queria o seu povo. Pois ao longo dos anos a igreja de Deus, semelhantemente a uma construção civil, foi se perdendo da forma que Deus nos criou para sermos. As paredes dos templos começaram a ficar rachadas, porque começou a haver divisão no meio do povo de Deus. Onde deveria haver união, passou a haver discórdia, fofoca, ira e vaidade. O povo de Deus passou a sair da forma que Deus planejou, e ao longo dos anos, as igrejas, o templo de Deus, nós que somos a igreja, começou a ficar torto, semelhante a uma parede fora do esquadro, por seguir caminhos tortuosos de vãs filosofias e vãs teologias que não agradam a Deus Pai Todo-Poderoso. Com o passar dos anos, a igreja de Deus, semelhante a uma obra, foi ficando com o seu piso oco, fofo, e já não tinha mais estabilidade, e os pés da igreja de Cristo já não eram mais firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, mas passaram a ficar alicerçados em pastores e com fé no dinheiro e na fama que a pregação do Evangelho nos traz. Por isso, ao longo da história, o Senhor Deus Todo-Poderoso levantou diversos homens inspirados pelo Espírito Santo para reformar a fé que nós professamos em Deus, para que possamos voltar à forma que Deus quer de nós, a forma que agrada a Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Tendo o entendimento do porquê é necessário a reforma, gostaria de falar mais acerca de como foi formada a igreja do Senhor. Glória a Deus. A igreja do nosso Senhor, como qual nós conhecemos hoje, foi iniciada e formada pelo ensinamento dos apóstolos. Então toda igreja que segue os ensinamentos bíblicos da palavra do Senhor é, por sua essência, uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica, pois nós seguimos os ensinamentos dos apóstolos que fundaram a primeira igreja do Senhor e deram seguimento aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E no mundo todo, em todos os 4 cantos desse planeta, aqueles que se intitulam cristãos, que reconheceram o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas, professam essa mesma fé. É uma fé universal nas Sagradas Escrituras. Daí vem o termo católico. A palavra católica significa universal. Então, quando nós vamos criticar, falando assim, a igreja católica faz isso, nós falamos errado, porque a igreja que venera santos e imagens é a igreja católica romana, pois ela segue os preceitos de Roma. Como igreja, toda igreja que professa a fé no Senhor Jesus é uma igreja católica, com uma fé universal no Senhor Jesus Cristo. Como nós seguimos as doutrinas dos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, nós também somos uma igreja apostólica. Então somos uma igreja católica com a fé universal no Senhor Jesus e apostólica, pois seguimos os ensinamentos que os apóstolos nos passaram recebendo de Deus por iluminação do Santo Espírito. A diferença é que nós somos uma igreja católica, apostólica, protestante, pois nós cremos somente no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós não cremos em Roma, nós não cremos que existe terra santa aqui na terra, pois terra santa existe só lá no céu, lá na glória, a nova Jerusalém celestial. Nós não cremos que existem homens santos na terra, pois santo é somente o Senhor Jesus Cristo. Nós não cremos que a voz de nenhum homem na terra está acima da palavra de Deus. Nós cremos somente na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não cremos no poder de objetos consagrados, no poder de óleo, de água, de sal, de feijão ungido. Nós cremos somente no poder do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário, que tem todo o poder para quebrar correntes, cadeias, libertar, curar, sarar e perdoar pecados. Por isso, nós somos uma igreja católica com fé universal no Senhor Jesus Cristo,
apostólica, pois seguimos as doutrinas dos apóstolos iluminados pelo Santo Espírito a darem sequência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e protestante, porque durante o período da igreja, toda a igreja foi apenas católica, apostólica, e durante um outro período foi católica, apostólica, romana. A igreja começou a ser romanizada. O que é isso, missionário Eliezer? Começou a seguir os preceitos humanos, começou a seguir a voz do homem e não mais a voz de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi crescendo com base na fé nas Sagradas Escrituras, no Evangelho anunciado pelos apóstolos, e os discípulos dos apóstolos, e os bispos, e os pais da igreja. Até que no ano de 313, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, um imperador romano chamado Constantino tem uma visão em sonho, aonde ele tinha uma batalha muito importante para disputar, e durante um sonho ele tem uma visão onde ele venceria essa batalha com bandeiras que tinham em seu emblema a cruz que simboliza o Senhor Jesus Cristo para nós hoje. Mas naquele período a cruz era símbolo de vergonha, pois a palavra do Senhor está escrito: maldito é todo aquele pregado sobre o madeiro. E nós sabemos que aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, aquele que é bendito se fez maldição por nós, e aleluia, sobre o seu corpo o castigo que estava destinado para mim e para você, pois cada um de nós merecíamos a ira de Deus pelo peso dos nossos pecados, mas por misericórdia e pela graça soberana do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós recebemos perdão e redenção, fomos reconciliados e temos paz com Deus pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ao longo dos anos a igreja foi perseguida pelos imperadores romanos. Tivemos imperador como Nero, que mandou decapitar Paulo, ateou fogo em Roma e poupou os cristãos. Tivemos imperadores como Domiciano, que foi um dos mais tiranos ao perseguir a igreja. Aqueles que professavam a fé no Senhor Jesus Cristo eram atirados aos leões em pleno coliseu lotado. Eles davam a opção: nega esse Jesus Cristo que você está seguindo, nega essa doutrina. E as pessoas se negavam, falavam: eu não vou negar o Senhor Jesus. E eram levadas presas, eram torturadas e tinham mortes horrendas por amor àquele que morreu na cruz, por ostentar o símbolo da cruz, a cruz vazia, que simboliza a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Aleluia! As pessoas se negavam a recusar o Senhor Jesus Cristo, pois sabiam que se elas morressem ali, pela mão do governo do Império Romano, no mesmo dia elas estariam na glória ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E a igreja foi seguindo assim o seu caminho, sendo perseguido. Passavam-se pinche nas pessoas que não negavam a Jesus, ateavam fogo nas pessoas vivas e as penduravam durante a noite na cidade. A cabeça dos cristãos era decapitada, pendurada em praça pública. Essa era a forma que o Império Romano tinha de tentar oprimir o povo que cria no Senhor Jesus Cristo. Tentaram de todas as formas parar o Evangelho, mas para cada cristão que morria queimado vivo, entregue aos leões, decapitado em praça pública, outros 3 se levantavam crendo no mesmo Jesus, pois para as pessoas era loucura alguém morrer em prol de uma causa. Então as pessoas não tinham outra opção, não se viam com outra saída para a sua vida, a não ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, crer e seguir ao mesmo Jesus Cristo. Pois as pessoas pensavam: que loucura é essa que está fazendo esse povo morrer em nome de uma causa, de um evangelho anunciado por esse tal Jesus? Se esse povo morre feliz, eu também quero esse Jesus para a minha vida. Aleluia. E com o passar dos anos, o Império Romano viu que perseguir a igreja de Cristo já não surtia mais efeito, já não parava mais o crescimento e o avanço do evangelho. Aleluia! Até que Constantino, tendo esse sonho, vendo que ele iria vencer no símbolo do cristianismo, ele declara o cristianismo como religião oficial de Roma. E foi aí que a igreja de Deus começou a perder a sua forma. No ano de 313, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, começou-se então algo que nós podemos intitular de a desforma. Pois a igreja foi perdendo a forma que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, queria e esperava dela, para seguir a forma e a doutrina humana. Glória a Deus. Pois como o imperador Constantino declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano,
todas as espécies de heresias começaram a se proliferar no meio da igreja, em prol de obter dinheiro, continuar tendo fama, continuar tendo poder em suas mãos e continuar liderando o povo. O que é engraçado é que isso se iniciou no ano de 313, e hoje em 2024, se nós pararmos para analisar, ainda estamos vivendo essa mesma bagunça no meio do povo que se diz povo de Deus. É um povo que está perdendo a forma que Deus quer para poder agradar a homens, para agradar o governo, para continuar tendo o poder, o domínio, a autoridade e controle sobre o povo. Por isso é necessário que haja uma reforma constante nos pensamentos e na forma de agir do povo de Deus. Pois o próprio apóstolo Paulo escreveu: não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformais com a renovação da vossa vida. E isso com base nas Sagradas Escrituras. No ano de 313 até o ano de 1517, toda espécie de heresia foi surgindo no meio da igreja do povo de Deus. Aquela igreja que antes glorificava somente a Cristo começou a glorificar homens e intitular homens como santos. Aquela igreja que reconhecia somente os milagres realizados pelo Senhor Jesus e pelo poder do Espírito na vida dos apóstolos, agora estava reconhecendo outros homens pecadores como santos e operadores de milagres. Surgiu-se então dentro da igreja várias práticas heréticas, como por exemplo a de acender velas, e velas para adoração, e velas para imagens, e velas para a santidade. Foi o período onde a igreja católica apostólica se romanizou, se rendeu àquilo que Roma queria. E não é diferente nos dias de hoje. A Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo tem se curvado ao governo, tem se curvado a preceitos humanos, tem se curvado à idolatria política, tem se curvado a ideologias que não competem com as Sagradas Escrituras, ideologias de gêneros, ideologias liberais, ideologias que vão contra aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E assim como escreveu Salomão em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. O que eu estou narrando aqui para vocês sobre a história da igreja não é nada novo para nós. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. No meio da igreja começou-se a surgir também a prática herética, que foi um dos pontos cuja qual levou o monge Martinho Lutero a protestar contra as práticas da igreja romana, que era a prática das indulgências. A igreja que se romanizou começou a vender objetos sagrados para a cura, começou a vender terreno no céu para o povo de Deus, começou a perdoar pecados de acordo com o que o povo ia e ofertava na igreja, e criou-se também a heresia do purgatório, onde eles falavam que quando uma pessoa morre sem ter sido batizada ou sem professar uma fé, ela não ia nem para o céu nem para o inferno, ela ficava ali no purgatório, purgando, pagando pelos pecados, até que um membro da família que orasse por aquela pessoa, por a alma daquela pessoa, e ela fosse então para o céu. Estabeleceu-se então a heresia de que se você pagasse um determinado valor, a alma daquele seu parente que morreu sem Deus iria para o céu. O que eu acho engraçado é que não é diferente nos dias de hoje, porque hoje o que tem de igreja vendendo milagre, vendendo bênção, vendendo salvação para a família, não vai estar no gibi. Quando nós lemos aqui no começo dessa pregação, Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ninguém pode vender aquilo que somente Deus pode dar. Ninguém pode colocar preço naquilo que somente o Senhor Jesus pagou o preço. Mas tornou-se comum e cultural a venda de objetos sagrados dentro da igreja. São as indulgências do século XXI. Durante a pandemia que nós tivemos da Covid-19, tinha igreja vendendo até feijão ungido que curava a Covid. Isso não é novidade. Surgiu-se essa heresia no meio da igreja do povo de Deus, o neopentecostalismo, algo novo, uma nova revelação, uma nova religião, uma nova doutrina, um novo segmento que vende de tudo: toalha ungida, óleo ungido, arroz ungido, feijão ungido, sal ungido.
vem de tudo ungido, mas não crê no Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o único que pode curar, salvar, perdoar, libertar e sarar. No ano de 1517, um monge da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero, foi estudar as Sagradas Escrituras. E ao estudar as Sagradas Escrituras, ele se deparou com o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17: porque o justo viverá pela fé. E ao ler esse versículo, o Espírito Santo de Deus iluminou a mente desse monge Martinho Lutero, de tal forma que ardeu em seus ossos a necessidade de expor a verdade bíblica para o povo de Deus, que estava sendo oprimido, torturado financeiramente e sugado pelo Império Romano. Perceba, a igreja passou a se romanizar no ano 313. Só em 1517 Deus levanta homens para falar contra as práticas da igreja romana. Durante 1200 anos, a igreja de Deus se perdeu a forma que Deus queria. Foi ladeira abaixo, dentre tantas heresias que surgiam no meio da igreja. Só que não só Martinho Lutero foi levantado por Deus, mas outros homens simultaneamente foram levantados por Deus nessa época. Ulrich Zwingli, João Calvino, John Kenneth, Guilherme Ferrel, vários homens em vários países diferentes foram levantados para poder pregar somente as Sagradas Escrituras do Senhor, a verdade bíblica do Senhor, para que deixasse de existir heresias no meio do povo de Deus, para que pudéssemos reformar, voltarmos à forma de adoração que agrada a Deus Pai Todo-Poderoso. Ao romper com essa igreja romana, esse mesmo monge Lutero prega na porta da Catedral de Wittenberg, uma escola que estudava as Sagradas Escrituras, 95 teses que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, que refutavam toda a doutrina romana. Nessas 95 teses, Lutero debateu a autoridade papal. Ele debatia que o Papa não era autoridade sobre o povo, e sim a palavra de Deus. Ele debateu contra as indulgências, pois ele sabia que ninguém poderia comprar a salvação é pela graça mediante a fé. Ele debateu todas as heresias de veneração a imagens, pois a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, vai dizer: não prestarás culto a imagens feitas de barro, mas adorarás somente ao Senhor teu Deus. O que Martinho Lutero fez foi ler, extrair o que havia de melhor nas Sagradas Escrituras e aplicar em forma de protesto contra aqueles governantes que estavam levando o povo à ruína, por não seguir mais a forma que Deus Pai Todo-Poderoso queria para o seu povo. Ao pregar essas 95 teses, Lutero comprou uma briga com a igreja romana, teve que ficar exilado e excluído, aonde ele começou a traduzir a Bíblia para o idioma dele, o alemão, pois as pessoas não tinham a Bíblia traduzida em seu idioma. Devido à opressão da Igreja Católica Apostólica Romana, a Bíblia, toda a Bíblia que existia na face da terra era somente em latim, e somente os padres e monges sabiam latim e ministravam a missa em latim, e não se explicava a Bíblia para a igreja, então as pessoas não tinham acesso à verdade das Sagradas Escrituras. E hoje nós temos acesso às Sagradas Escrituras, diversas versões, tamanhos, cores, e não damos o devido valor às Sagradas Escrituras. Ah, mas eu não sei ler, tem a Bíblia em áudio. Ah, mas para mim é difícil, tem pregação explicada das Sagradas Escrituras no YouTube. E ainda assim o povo que se diz povo de Deus não dá valor para as Sagradas Escrituras. Um dos principais pontos de poder da igreja romana, enquanto oprimia a igreja de Deus, era proibir a leitura bíblica por pessoas normais. Pessoas como eu e vocês, e principalmente as mulheres, não podiam ler a Bíblia. Era proibido. E se alguém falasse contra, era lançado na fogueira, tido como bruxo, por falar contra a igreja que era santa. Quando na verdade a igreja santa é aquela que se curva aos pés do Senhor Jesus e professa pessoalmente no único e suficiente Salvador de nossas vidas, o Filho de Deus, a imagem de Deus vivo e o próprio Deus.
Então Martinho Lutero começa a traduzir a Bíblia para o idioma romano e começa a distribuir a Bíblia para as pessoas. E surge-se ali então o movimento protestante, cujo qual nós vivemos até os dias de hoje. Surgiu em 1517 e ao longo desses mais de 500 anos diversas reformas foram realizadas. Assim como eu expliquei bem expus aqui, que o apóstolo Paulo também realizou uma reforma junto com os demais apóstolos, separando cristianismo de judaísmo. Martinho Lutero realiza uma reforma juntamente com João Calvino, John Kinloch, John Hus, Guilherme Ferrel, Ulrich Zwinglio, que separava então a igreja protestante da igreja romana, tudo pela mão de Deus Pai Todo-Poderoso, iluminados pelo Santo Espírito de Deus. Aleluia. E como base para essa reforma, Martinho Lutero e os demais reformadores trouxeram o que nós conhecemos na teologia como as 5 solas, que vão explicar aonde está baseada a nossa fé cristã protestante. Glória a Deus. Sola Escritura, somente as Escrituras. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Cristo, somente Cristo. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Esses 5 pontos, esses 5 somentes, conhecidos como 5 solas, por serem escritos em latim, são o pilar da nossa fé protestante. Por que, missionário Elias? Primeira sola, a sola Escritura, somente as Escrituras. Porque nós cremos no que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aleluia! E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Naquela época cria-se que escritos do Papa e dos padres da igreja romana tinham tanto valor ou maior valor que a palavra de Deus. E quando se instaura a reforma protestante, o primeiro grito é só a Escritura, somente as Sagradas Escrituras, somente a palavra de Deus. O que eu quero trazer é um alerta aos irmãos, pois eu tenho visto no meio do povo de Deus muitas pessoas que têm tido que a palavra de certos apóstolos, profetas, certas profecias e revelações estão acima da palavra de Deus, quando na verdade tudo que nós precisamos é de só a Escritura, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Esquece a palavra de bispo tal, apóstolo tal, esquece tal revelação de profeta do Pix e fica só com a palavra de Deus. A segunda sola, a sola Fide, que é somente a fé, pois naquela época a igreja romana tinha instaurado as indulgências e acreditava-se que se podia comprar um lugar no céu com dinheiro ou também com as obras que você viesse a fazer para a igreja. O que não é diferente dos dias de hoje. Tem muito falso mestre, falso pastor, lobo e charlatão, extorquindo, acabando com a energia do povo, sugando os irmãos em Cristo Jesus que nós temos de outras denominações, sugando a sua energia física e mental, com o pretexto de que para que eles sejam salvos, eles precisam trabalhar na obra do Senhor. Quando nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Aleluia! As obras, elas testificam que nós somos salvos, mas independência de boa obra, ninguém seria salvo, pois as nossas melhores obras são como trapos de imundícia, assim escreveu o profeta Isaías. Então, pela força do próprio braço, nenhum ser humano é salvo nessa terra. É somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, na obra redentora, na expiação eterna dos pecados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sola Fide, somente a fé é o que vai nos trazer salvação. Somente a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, em Jesus como o Cristo, o Messias aguardado e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A terceira sola, a sola Gratia, somente a graça. Pois naquela época, lá em 1500,
já se tinha em mente a ideia de que alguém poderia receber salvação se comprasse. E você poderia comprar salvação para a sua geração inteira, dependendo do dinheiro que você desse na igreja. Dependendo da quantidade de oferta que você desse, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto, toda a sua casa já nascia salva, porque você comprou. Quando na verdade não se pode comprar salvação. É verdade, Deus. Ela é pela graça. Só a graça. Somente a graça. O que não é diferente dos dias de hoje. Nós temos visto no atual século, no presente momento, várias igrejas, várias denominações que se dizem ser uma igreja de Cristo, vendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deu de graça, mas não foi de graça para Ele, pois Ele pagou um alto preço. Várias pessoas falando: se você está passando dificuldade é porque você não está dando oferta do Senhor, você está roubando de Deus, você é ladrão. Vários loucos, charlatões em todos os meses que dizem: se você está passando dificuldade aí, o seu filho ainda não aceitou Jesus, é porque você não está ofertando direito na casa do Senhor. Isso é mentira e é heresia, pois nós somos salvos somente pela graça do Senhor que nos foi dada. Aleluia. Graça sobre graça. O nosso papel como pais dos nossos filhos é instruir, ensinar a palavra do Senhor. E se eles não quiserem seguir, é eles com Deus, e no momento certo o Espírito Santo os convencerá, pois a palavra de Deus diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas nós não podemos comprar salvação para os nossos filhos, não podemos comprar salvação para os nossos netos, nem para os nossos maridos ou esposas, pois é somente pela graça que nos foi dada a salvação. Só na graça. Fica somente com a graça do Senhor Jesus. E em tudo dai graças. Glorifica o nome de Deus. Aleluia. Você foi alcançado de estar aqui essa noite ouvindo essa palavra. Glorifica o nome de Deus, porque você foi liberto desse falso ministério que pregava que você tinha que pagar para ser salvo. Glorifica o nome de Deus, pois no nosso meio não há charlatões de lobos que querem proibir que você leia a palavra do Senhor. Muito pelo contrário, no nosso ministério nós incentivamos a leitura da palavra. Se você não tem uma Bíblia, conversa com os líderes e pastores no final do culto. Nós vamos dar um jeito, vamos comprar uma Bíblia para você. Se você tem dificuldade de leitura, me procura, eu vou te ajudar a ler as Sagradas Escrituras. Se você tem dificuldade para entender a fé no Senhor Jesus Cristo, procure a mim ou a missionária Monique. Nós estamos aqui para te ajudar. Procure o pastor Warren, o pastor Davidson, o pastor Douglas. Mas nós estamos aqui para entregar para vocês de graça aquilo que de graça nós recebemos. Aleluia, Deus. Só a graça. A quarta sola, solos Cristo, somente Cristo. Naquela época, em 1517, quando Deus levanta Martinho Lutero, tomado pelo Santo Espírito, para pregar contra a igreja romana, as suas 95 teses. Naquela época eles colocavam o Papa como maior autoridade até que a Bíblia e a palavra do Senhor. Colocavam o Papa como uma palavra equivalente à palavra de Deus. Colocavam os padres e bispos e donos da igreja como pessoas que mereciam veneração, adoração e total respeito do povo. Quando na verdade a única palavra que é semelhante à palavra de Deus Pai, a palavra de Deus Filho, Senhor Jesus ou Cristo. O que Ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, a saber, o Pai poderoso. Nós sabemos que o único que merece toda a honra, toda a glória, toda a veneração, toda a adoração, todo louvor e para todos sempre, amém, é o Senhor Jesus, o Cristo. Somos Cristo. E infelizmente não é diferente dos dias de hoje, pois temos visto surgir no meio da igreja que se diz igreja de Deus, heresias aonde se levantam apóstolos, bispos, apóstolos, pai na fé, mãe na fé, autoridades soberanas na terra. Uma igreja de expressão mundial aqui no Brasil tem o seu Criador como quarta pessoa da Trindade. E as pessoas que seguem essa igreja o veneram como se ele fosse a quarta pessoa da Trindade. Quando na verdade isso vai contra as Sagradas Escrituras. Quando na verdade o único que merece ser venerado é Jesus Cristo. Somos Cristo. O culto não é para adoração e idolatria de pastores. O culto não é para adoração e idolatria do grupo de louvor. O culto não é para adoração e veneração
alcançar toda a nossa veneração e adoração. Se você, meu irmão, em algum momento da sua caminhada, venerou, idolatrou o pastor tal, o pregador tal, e fez isso por ignorância, a palavra do Senhor diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, você está perdoado. Mas a partir de hoje, passa a pesar na balança tudo que você escutar de todo e qualquer pregador que você ouvir, até o que eu estou falando aqui agora. Chega na sua casa, dá um Google, pesquisa o que eu falei, abre a Bíblia, lê. Se você discordar de qualquer coisa, pode me procurar e falar: Senhor Elias, eu não concordo com isso que você falou. Mas leia a palavra do Senhor, fica somente com a palavra do Senhor. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo, só acredite somente a fé no Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo, só nos Cristo, somente a fé no Senhor Jesus Cristo. Não venere mais homens, a igreja de Deus tem que parar de venerar homens, colocar homens no local onde eles não deveriam estar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O único que merece toda a honra, glória e adoração é o Senhor Jesus Cristo. O culto da igreja do Senhor tem que voltar a ser cristocêntrico, com Cristo no centro. Mas com o passar dos anos, o culto da igreja do Senhor passou a ser antropocêntrico, o homem no centro. Colocaram o homem no centro de tudo, uma igreja que adora pregadores, que venera pregadores, e salários altíssimos para ditos homens de Deus pregarem a palavra, entregarem profecias, e salários e carreiras exorbitantes para ditos homens e mulheres de Deus cantarem e ministrarem louvor juntamente com a igreja. E a igreja se derrama aos pés de tal cantor, se derrama aos pés de tal pregador, se derrama aos pés de tal bispo, apóstolo, irmão, profeta que revela no CPF. Mas a igreja não se derrama mais aos pés do Senhor Jesus Cristo. Daí a base da nossa fé, a quarta sola, solos Cristo. Temos que venerar somente ao Senhor Jesus Cristo. Durante o ensaio do grupo de louvor, hoje mais cedo, estava conversando com o pastor Douglas. O pastor Douglas fez um desabafo comigo, falou: Elias, eu fico triste, porque chove, as pessoas não vão para o culto, faz calor demais, as pessoas não vão para o culto, está cansado, as pessoas não vão para o culto, está descansado de folga, as pessoas também não vão para o culto, porque vai relaxar, vai descansar, entendeu? E eu fico triste por isso, porque nós vamos estudar a história da igreja, pessoas morreram para que nós tivéssemos acesso à vida, pessoas foram queimadas vivas para que nós estivéssemos reunidos aqui professando a fé no Senhor Jesus Cristo, decapitadas, empaladas. A igreja foi perseguida para que hoje nós estivéssemos aqui adorando ao Senhor Jesus, mas as pessoas não dão valor a este culto. Pastor Douglas até fez uma analogia, eu brinco que se fosse um time de futebol, né, estava lotado aqui mesmo, com sol, chuva, o que for. Eu até dei um exemplo para ele semana passada, para ver um jogo do Clube Atlético Mineiro. 5.000 atleticanos foram para o Rio de Janeiro debaixo de chuva, e cantou e tomou chuva, não se importou com o tempo, com a gripe, com nada, para idolatrar um clube de futebol. É verdade, Deus. Nós não vemos a mesma determinação de pessoas que moram a 10 metros da igreja para idolatrar, adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ao longo da nossa vida temos levantado vários ídolos no lugar do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. É o time de futebol, é o trabalho, é o estudo, é o marido, é a mulher, é o filho. Se brigou com o filho, meu filho não está bem, não vai na igreja. Brigou com a mulher, não vai na igreja. Brigou com o marido, não vai na igreja. O time perdeu, não dá nem bom dia para ninguém. Quando tudo isso é esterco, a única coisa que tem valor é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Que caia nos ídolos. Que essa possa ser uma noite de reforma na sua consciência. Aleluia! Reforma no seu coração. Que essa possa ser uma noite de reforma na forma como nós professamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Não só de lábios, mas de todo o nosso coração. Adorando a Deus Pai Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chegamos então na quinta sola. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Naquela época em que Martinho Lutero, junto com os demais reformadores, juntamente com João Calvino,
ministraram a reforma protestante aos irmãos, tomados pelo Espírito Santo. A igreja romana dava glórias a pessoas que não mereciam glória, pois nenhum ser humano merece glória. A igreja romana dava um anel abençoado pelo Papa para aquele que desse o maior valor de oferta à igreja. E dava cartas de honra, essa carta de honraria. Você podia comprar um brasão, um título, um sangue real, dependendo do quanto que você doasse para a igreja. E isso queimou no coração de Martinho Lutero, João Calvino, Úrico Zwinglio. Isso incomodou aqueles irmãos na sua consciência, porque eles sabiam que estava errado render glória a homem. Infelizmente não é diferente nos dias de hoje, pois nos grandes tempos aqueles que dão o dízimo de maior valor são os mais venerados pela igreja. Fulano pode estar todo errado, pode estar em adultério, pecado, na droga, na cachaça, ele dá o maior dízimo. O dito pastor não corrige, porque os valores se inverteram, a glória já não é para Deus, a glória é para homens. Ditos pastores já não corrigem mais aqueles que se encontram na prática do pecado em seus ministérios, por medo do que as pessoas vão pensar, buscando glória humana. Mas como disse o apóstolo Paulo, não busco eu agradar a homens, pois se buscasse eu agradar a homens, não pregaria Cristo e esse crucificado. A nossa preocupação não tem que estar na honra em que os homens veem em nós ou que os homens querem nos dar, mas a nossa preocupação tem que estar pautada todos os dias em render glória ao Senhor Deus, em honrar ao Senhor Deus, ao vivermos uma vida de acordo com as Sagradas Escrituras, a vivermos uma vida pautada na fé que nos foi dada. Aleluia! Essa tem que ser a nossa preocupação. O motivo de honra maior de virmos ao culto não é porque pregador X vai vir, grupo X vai cantar, ou irmão tal vai trazer a palavra. O motivo maior de virmos ao culto tem e deve ser honra e glória a Deus, e somente a Deus a glória. Só lhe deu glória, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todos sempre. Glória a Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Que a igreja de Deus possa viver uma reforma interna, para voltarmos a prestar honra e glória, culto e adoração somente a Deus. Aleluia! Eu fico por aqui. Qualquer coisa que eu quisesse ensinar aos irmãos seria da minha parte, não seria aquilo que Deus tem para vocês. E eu sou obediente e temente a Deus, como os demais pastores já haviam falado tão brilhantemente, tão detalhadamente sobre a reforma. Eu pedi ao Senhor para que me desse sabedoria para trazer uma palavra, uma exposição com base bíblica, para que pudesse ensinar aos irmãos um pouquinho só sobre a reforma. E que a pregação de hoje sirva de inspiração para você chegar na sua casa e pesquisar o que é que aconteceu que nos trouxe até aqui, por que nós somos chamados cristãos, por que nós somos chamados evangélicos, por que nós nos reunimos dessa maneira, por que nós damos tanta ênfase à palavra de Deus. Eu não quis aqui essa noite trazer todas as respostas para a sua vida, porque eu não tenho, mas todas as respostas para a sua vida se encontram aqui na palavra do Senhor. Então vai embora com o coração ardendo, cheio de porquê, cheio de dúvidas, e medita na palavra do Senhor dia e noite, noite e dia, até que Ele venha e nos leve para morar com Ele lá no céu, lá na glória. Põe-se de pé, igreja, vamos fazer uma oração. Soberano Deus Altíssimo,